Irmãos, a paz do Senhor. Dando início às nossas aulas da história eclesiástica, hoje vamos tratar da reforma, da reforma protestante, propriamente dita. Nas aulas passadas, nós falamos sobre aqueles movimentos que antecederiam, a reforma de Lutero. Pois bem, só que antes da gente entrar no assunto, da reforma protestante, eu gostaria de fazer uma parte aqui já desde o início para responder a uma pergunta feita pela nossa irmã, pela nossa querida irmã Pamela, a respeito de assunto, que foi abordado na aula anterior. Ela me fez essa pergunta, ela me enviou a pergunta, e eu vou aproveitar essa aula. E antes que eu entre na matéria, eu vou fazer esse adendo aqui, abrir esse parênteses e responder essa querida irmã. Amados, ela me perguntou sobre o arianismo, sobre aquela questão do arianismo afirmar que Jesus era uma criatura, que ele não era da mesma substância que o Pai, porque ele era uma criação de Deus. Mas, de fato, os arianos afirmam isso, e como eu disse, entre outras correntes que chegaram aos nossos dias, que continuam afirmando tal coisa, as testemunhas de Jeová também afirmam isso. O que as testemunhas de Jeová dizem? Elas falam que Jesus, ele não é Deus, que Jesus é filho de Deus. Aí, quando você diz assim para elas, olha, mas o fato dele ser filho de Deus faz ele igual a Deus. Aliás, amados, eu não peguei essa passagem bíblica, mas numa passagem ali dos evangelhos, aliás, eu vou dar até um pause aqui e eu vou perguntar, eu vou procurar essa passagem, e aí eu já trago para os irmãos, para a gente consubstanciar o nosso argumento. Pois bem, meus amados, como eu estava dizendo, quando você argumenta com a testemunha de Jeová, que se elas afirmam que Jesus é o Filho de Deus, então essa afirmação obrigatoriamente nos leva à conclusão de que Jesus é Deus, uma vez que ele é Filho de Deus. Então, quando a gente faz essa argumentação com as testemunhas de Jeová, o que elas dizem? Elas dizem, olha, pelo fato de um homem, por exemplo, ser médico, não significa que o filho dele vai ser médico. Como se divindade fosse profissão. Como se o pai, ao preencher algum currículo, botasse lá Jeová José da Silva, profissão Deus. Porque não estamos falando aqui de profissão, estamos falando de substância, de natureza. Então, partindo desse princípio, por exemplo, filho de peixe é peixinho, sim. É peixinho, Filho de gato é gato. Filho de galinha é galinha. Filho de homem é homem. E filho de Deus é Deus também. Amados, isso é tão óbvio, como eu falei para os irmãos, que eu ia procurar aqui a passagem, é João 5, versículo 18. Olha o que a passagem bíblica diz aqui. Por esse motivo, os judeus ainda mais procuravam matá-lo. Os judeus queriam matar Jesus. Por quê? Não só porque Jesus não só quebrava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Está escrito desse jeito aqui, João 5, versículo 18. Porque até mesmo naquela época, os judeus tinham descoberto o óbvio. Os judeus já sabiam do óbvio. Se Jesus dizia que o Pai que Deus era o Pai dele, ora, Jesus se fazia da mesma substância que o Pai, da mesma natureza divina do Pai. Então, os testemunhos de Jeová, que são descendentes dessa corrente ariana, o que eles dizem? Eles falam que Jesus é uma espécie de Deus, mas Deus menor. Como se houvesse isso, um Deus menor. Tanto é, meus amados, que na Bíblia deles, a tradução lá do Novo Mundo, lá chamada tradução do Novo Mundo, quando você pega João, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, está escrito lá assim: no princípio era o verbo, ou seja, no princípio era Jesus, e o verbo estava com Deus, ou seja, Jesus estava com Deus, e o verbo era um Deus, e Jesus era um Deus.
Partindo desse princípio, nós podemos até dizer que as testemunhas de Jeová não são monoteístas. Por quê? Porque elas admitem a existência de mais de um Deus. Porque Jesus é um Deus, um, artigo indefinido, um, ou seja, tem outros, né? Então, minha amada Pamela, é um ensino espúrio. Jesus nunca foi criado. Jesus é eternamente, assim, da mesma forma que o Pai e o Espírito Santo. Essas três pessoas não têm princípio, não têm fim, porque elas são eternas. E eternidade é um atributo exclusivo de Deus. As três pessoas de uma mesma substância compõem um só poder, o poder Deus, o poder supremo chamado Deus. Nessa corrente ainda, irmã Pamela, para a irmã ter uma ideia, me parece que é Levítico capítulo 16, que fala do dia da expiação, eu vou só checar aqui, mas me parece que é Levítico capítulo 16, que fala do dia da expiação, exatamente, o dia da expiação, Levítico capítulo 16. Então aqui a irmã vai verificar que entre os animais que participavam desse dia, que o chamado dia da expiação, o dia do perdão, aquele dia que prefigurava ali o sacrifício salvífico de Jesus, que viria posteriormente, nós temos aqui a figura entre outros animais aqui que participavam daquele evento, tem o ápice, né? Tinha o ápice ali da festa, que era a figura dos dois animais, o qual o sangue de um desses animais seria apresentado diante de Deus, diante da Arca da Aliança, e um outro animal ficava vivo para que sobre ele fosse colocados os pecados do povo, e esse animal era desterrado por um lugar para nunca mais ser visto. Ou seja, esse animal que morria era Jesus, e depois esse animal que corria para o deserto levando os pecados do povo, era Jesus já ressurreto, porque um dos animais tinha morrido. Então como é que ia prefigurar a ressurreição de Jesus? Tinha que ter dois animais, um para morrer e outro para ficar vivo, para fazer o papel de Jesus ressurreto, levando por sobre nós os pecados da humanidade, levando por sobre ele os nossos pecados. Então, amados, por conta desses dois animais, olha o que essa corrente ariana também diz, né? Que aquele segundo animal, o segundo animal que ficava vivo, era Satanás. Então, por sobre Satanás, era colocado os nossos pecados. Então, Jesus morria na cruz e Satanás levava por sobre ele os nossos pecados. Então, olhando por esse prisma doido, esse prisma maluco, Satanás seria coautor da salvação. Já pensou que loucura? Então, amados, irmã Pamela, essa corrente ariana, ela trouxe sim e traz, né, muita perturbação para o meio cristão, por essa afirmação sem nenhuma base bíblica, de dizer que Jesus é uma criatura, que Jesus, sendo filho de Deus, ele não pode ser Deus, quando nós sabemos que Pai, Filho e Espírito Santo são eternamente incriados, ninguém criou eles existem eternamente, as três pessoas fazem parte de uma mesma substância, são consubstanciadas, né? Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo são todos, essas três pessoas, elas compõem a divindade, o poder supremo, chamado Deus. Amém, minha amada? Espero que a irmã tenha entendido. Caso tenha ficado ainda alguma dúvida, a irmã fique à vontade para me mandar outra mensagem. Amém, minha amada? Deus abençoe. Obrigada pela sua audiência, você está sempre assistindo nossos vídeos, a gente fica feliz. Eu quero dizer para os irmãos que esse meu canal ele é recente, ele foi criado esses dias, e eu fico feliz porque, apesar, digamos assim, apesar não, que eu glorifico a Deus, que eu estou com 70, já tem 70 inscritos, né? Mas eu observo que esses 70 inscritos são justamente as 70 visualizações que esses vídeos costumam ter. Então eu fico alegre, eu fico feliz realmente por estar alcançando essas pessoas com a palavra do Senhor, esclarecendo aí a respeito da palavra de Deus e da genuína doutrina cristã
que isso é o que realmente eleva os nossos corações e nos capacita para levar a boa palavra aos confins do mundo, né? Com a internet agora a gente pode até dizer que fica bem mais fácil a gente levar essa palavra aos confins da terra. Pois bem, amados, entrando agora na lição propriamente dita, eu vou fazer um rápido apanhado sobre a lição anterior que falávamos da condição ali do mundo um pouco antes da reforma, né? A condição ali do cristianismo um pouco antes da reforma. Por que que é bom a gente fazer esse apanhado? Amados, porque principalmente no meio católico, os católicos eles costumam pensar, ver Martinho Lutero assim como uma espécie de demônio que veio para trazer a divisão dentro da igreja, para trazer a perturbação dentro da igreja, para atentar contra a unidade da igreja. Mas nós sabemos que não é nada disso. A igreja católica ela já vinha esfacelada, vinha desacreditada já há muito tempo. A reforma deu no ano de 1500, 1512. Amados, há mais de 1.200 anos, há mais de 1.200 anos que havia ali dentro da Igreja Católica movimentos de protesto pela maneira sórdida como a igreja vinha se portando nessa terra. Amados, a igreja, ela tinha se tornado ali um estado político opressor. Aliás, tudo aquilo, né, que antes a igreja ali humilde, sendo perseguida, o Estado perseguindo a igreja, quando a igreja finalmente ela tem a oportunidade, ela tem a liberdade, porque quando Constantino ali se converte, né, se converte ali ao cristianismo, a igreja ela passou ali a ter todas as condições realmente para poder se expandir, para levar essa doutrina por toda a terra, com o apoio do governador, ou seja, tudo ali convergindo para que ela tivesse muita liberdade para agir, liberdade para pregar, liberdade para levar esse modo de vida excelente, né, do evangelho para todo o mundo. E o que foi que a igreja fez quando teve essa oportunidade? Amados, a igreja, ela passou a ser tão opressora, ou mais até, em relação a tudo aquilo que aqueles imperadores antigos tinham feito em relação à igreja. A igreja que antes era perseguida, né? A igreja agora passa a ser uma perseguidora, assim, atroz, uma perseguidora, assim, implacável, né? Contra qualquer pessoa que ousasse levantar a voz contra ela. Alguém que ousasse protestar em relação ao que ela dizia, ao que ela fazia. Mas, na verdade, a opressão da igreja, ela em relação ao Estado romano, ao Estado anterior romano, ela só trocou o sinal. Mas tudo aquilo que de ruim os imperadores tinham feito para o cristianismo, quando a igreja teve a oportunidade, vamos dizer assim, de estar por cima, ela fez até pior, né? Para os irmãos terem uma ideia, ela cobrava, como eu disse na gravação anterior, ela cobrava, assim, impostos, assim, amados, ela expoliava realmente o povo, era uma espécie, assim, de imposto abusivo, né? Era confiscatório o percentual de impostos, amados, 75% de toda a riqueza que era produzida ali pelo trabalho do povo, a igreja embolsava esse dinheiro, né? A igreja mandava em tudo, ela metia o bedelho em tudo, inclusive com quem rei casava, com quem rei deixava de casar, tudo a igreja tinha que ter a chancela dela, ou então nada feito, né? Então, o que acontece? Nós vamos ver ali a igreja, ela imersa, amados, em disputa por poder, porque o cristianismo virou um braço político, virou uma força, uma potência política, né? Cargos eclesiásticos ali passaram a ser descaradamente, assim, negociados, né? A ganância, a luxúria, a degradação moral dominaram a igreja. A venda de indulgências, amados, alguém acha que isso foi lá no tempo, ali de Lutero, tadinho, vendendo aquilo ali para construir
a Basílica lá de São Pedro, foi só naquele tempo que estava uma construção ali, a venda de indulgência já era muito antiga, muito antes já tinham se levantado movimentos contra essas vendas de indulgência. O que era indulgência? Era vender a salvação, vender o perdão. Então, quem tinha dinheiro, você podia ir lá, comprava uma carta e você tirava o teu parente do inferno. Então, assim, era esse tipo de coisa, era esse tipo de simonismo, né, que estava acontecendo da igreja. Falando em simonismo, amados, tinha também a questão das relíquias, né, que eu mencionei. Na época de Lutero, para os irmãos terem uma ideia, 1500 anos depois, ainda se vendia, né, gotas do leite de Maria, para os irmãos terem uma ideia. Lascas da cruz, que Jesus foi crucificado, amados, venderam tantas lascas dessa cruz, que naquela época, né, teve historiadores que disseram o seguinte, que se juntasse todas essas lascas, né, de madeira que foram vendidas, dava para construir a armada inglesa de navios, para os irmãos terem uma ideia como é que a coisa estava. Então, amados, desde o início começou assim, homens santos ali da Igreja Católica, pessoas de boa fé ali dentro da Igreja Católica, começaram a perceber aquilo ali e começaram a protestar. A primeira maneira deles protestarem, amados, foi se afastar da bandalheira. Alguns se afastaram e fundaram os monarquismos, né? Fundaram o monarquismo. O que era o monarquismo? Era a vida de mosteiro, eles passaram a se afastar. Em relação a isso, nós podemos citar, por exemplo, Francisco de Assis. Francisco de Assis, ele se afasta, sim, daquela opulência da igreja, ele funda uma ordem, ali a ordem dos franciscanos. Amados, e por pouco, por muito pouco, né? Porque qualquer um que levantasse a voz contra a igreja, que ousasse não concordar com tudo que a igreja fizesse, era fogueira na certa, né? Matava sem dó e nem piedade. Francisco de Assis, por pouco escapou, porque ele foi também chamado lá pelo Papa para receber a condenação, só que quando o Papa viu, conta a história que o Papa teria tido um sonho, ele viu a igreja rachada, a igreja dividida, e um clérigo ali segurando ali as colunas da igreja, e quando ele vê Francisco de Assis, ele reconhece em Francisco de Assis esse clérigo lá do sonho dele, e só por conta disso Francisco de Assis não foi morto, porque qualquer um que ousasse desafiar aquilo que ela dizia, aquilo que ela impunha, a pessoa ia para a fogueira, né? Então, vários líderes, assim, apesar dessa ameaça e apesar da morte certa, muitas pessoas se levantaram, pessoas de dentro da igreja mesmo, clérigos, padres, líderes locais, líderes comunitários, né? Podemos citar aí Pedro Valdo, o movimento valdense. Daí a pouco, amados, já começa classes assim mais esclarecidas, de padres mais esclarecidos, por exemplo, Wycliffe, né, John Huss. Só lembrando, amados, que quando mataram o John Huss, né, um padre, ele era muito querido ali na região da Boêmia, onde hoje é a Tchecoslováquia. Então, após essa morte, assim, houve quase que uma revolução ali naquela área. A população se revoltou, né, contra aquela barbaridade que tinham feito contra John Huss. Então, amados, após a morte dele, vai haver um levante popular, a parte da Alemanha ali vai ser devastada, toda a Europa vai sentir ali realmente as consequências, né, dessa revolta que vai vir por conta dessa morte covarde de John Huss. Então, assim, o que acontece, amados? Esses movimentos já vinham vindo já há séculos que esses movimentos vinham vindo, essas revoltas iam assim eclodindo, mas a igreja não baixava o cachaço dela, não. Ela não admitia o erro dela, ela não parava para fazer uma alta análise, não. Ela respondia com mais inquisição, com mais perseguição, com mais morte. Então, amados, o que vai acontecer? O que inevitavelmente vai acontecer? Ora, amados, uma hora, vamos dizer assim, a panela explode, né? E a panela explodiu mesmo, né? Falei também para os irmãos que, na época, a formação dos padres ali, a maioria, uma grande parte era analfabeta, né? Rezava a missa em latim, porque eles decoravam o latim, eles não sabiam o que estavam dizendo na missa, o povo muito menos, né? Então, daí a pouco, amados, quando a igreja imersa nessa bandalheira, nessa patifaria mesmo, aí há um desencanto. Daí a pouco aquelas pessoas que tinham um pouco mais de visão, assim, um pouco mais de conhecimento, começam a se afastar do cristianismo, dá as costas para a religião e vai para o ateísmo, né? Isso aí, amados, é o fenômeno do renascimento, né?
O que foi o Renascimento? Foi uma volta para a cultura grega, para o pensamento grego, que era essencialmente ateu, ou no máximo panteísta, né? Aquela questão lá dos estoicos, dos epicureus, né? Que no máximo que eles admitiam é que tinha havido um Deus sim, podia até ter havido um Deus, mas ele fez esse mundo e foi-se embora e deixou isso aqui entregue à própria sorte. Então, as pessoas que viam o desmando ali da Igreja Católica, aquela loucura que a Igreja Católica fazia, pensavam assim, isso não pode ser um Deus bom, isso não pode ser um Deus moral. Então, se realmente existia um Deus, ele deixou isso aqui e foi-se embora, porque não é possível que alguém esteja fazendo tudo isso aqui no nome de Deus. Então, esses humanistas, amados, chamados humanistas, se voltam para o pensamento grego, a língua grega fica em alta, né? E com a língua grega em alta, né? Quem lia esses clássicos gregos passaram inevitavelmente, principalmente quando eram padres, né? Padres esclarecidos, foram ler o Novo Testamento, foram ler a Bíblia na Septuaginta. Quando eles têm contato com o Novo Testamento, eles passam a ver ali a questão ali o que de fato, né, seria o cristianismo, né, seria a doutrina de Jesus, a doutrina pura e simples de Jesus. Amados, eles dizem, então não é nada disso. Essa igreja não tem nada a ver. Cristão aqui, esse nome cristianismo aqui, ele está só emprestado, mas de fato não há nenhuma doutrina cristã nisso aqui. Então, quando esses padres veem isso, né, amados, era a questão da reforma, era uma questão de tempo, era a qualquer momento isso aconteceria como de fato aconteceu. E ainda, né, nessa época, em 1450, Gutenberg, ali na Alemanha, inventa a imprensa, né, ou seja, os livros, não era mais manuscrito feito à mão, porque custava demais. Escrever uma Bíblia na mão, amados, custava demais. Agora, com a imprensa, não. Com a imprensa, as Bíblias eram e os livros eram impressos assim mais rápido, né? Então, por conta disso, as igrejas ali passaram a receber Bíblias, assim por debaixo dos panos, né? Porque não podia, porque a igreja, o Papa não permitia. Então, na língua do povo, uma língua que o povo conhecia, né? Geralmente era o grego ali, no primeiro momento foi o grego. Então, aquelas pessoas mais esclarecidas começaram a ler, e quando elas começaram a ler, amados, vai começar realmente a ler, dizer, então, não é nada disso, vamos partir para uma mudança. Pois bem, a essas alturas também, amados, a questão do império, né, que era, na época de Lutero, era o Sacro Império Alemão, já estava também em colapso. Por quê? Porque a figura ali do imperador, aquela figura longínqua, aquela figura ficava mais longe assim. Na verdade, quem tinha mais contato com o povo ali, ficava mais próximo, eram os reis, os príncipes, principalmente os príncipes, amados, nos dias de hoje, era como se fossem prefeitos, né, dos municípios, estavam ali com mais contato com o povo. Então, assim, por conta disso, irmãos, essa questão da igreja estar se imiscuindo nos países ali, naquelas regiões ali, cobrando imposto, daí a pouco aqueles príncipes já esclarecidos, né, começaram a dizer assim, mas espera ainda, por que é a igreja que tem que arrecadar imposto? Por que eu como príncipe ou eu como rei, eu não posso arrecadar os impostos aqui e aplicar na minha comunidade? Então, o que acontece? Esse espírito de nacionalismo também já estava ali, amados, já vamos dizer assim, já tudo condicionando para qualquer hora eclodir uma revolta, uma revolução. E isso aconteceu e foi a Reforma Protestante. Pois bem, porque, amados, como eu falei aqui, como eu já mencionei, parece, né, alguns católicos, eles acham que a igreja, ela via numa unidade. Sabe aquela igreja da margarina doriana? Mais ou menos aquilo ali. Então, eles acham que estava tudo na santa paz, que a igreja estava ali cumprindo o seu papel espiritual, estava ali dando apoio, assim, moral para o povo, um apoio psicológico. A igreja cuidava do povo, estava em santa paz e harmonia, quando, de repente, aparece um endemoniado, sabe, para causar divisão dentro da igreja, porque a igreja vinha numa unidade. Amados, essa falácia é só para alguém assim que realmente não tem um mínimo de conhecimento nem de história, né? Porque, amados, do século XIV para o século XV, para os irmãos terem uma ideia, a igreja estava tão unida que passou a ter 3 papas ao mesmo tempo. 3, não eram 2, não. 3 papas ao mesmo tempo, e cada um condenando o outro. Tinha um papa, amados, ali em Avignon, na França, tinha outro em Roma, e tinha outro na cidade de Pisa, em Roma. Quer dizer, e cada um brigando entre si para reivindicar ali
né, o poder absoluto sobre o catolicismo ali ocidental do século XV. Só para os irmãos terem uma ideia, né? A que ponto a coisa realmente estava chegando. Pois bem, amados, voltando aqui um pouquinho, falando de John Hus, né? Esse padre que foi sacrificado, foi queimado vivo na fogueira. Quando estavam queimando ele, né, ali em 1415, foi 1415, quando estavam matando John Hus, né, queimando John Hus disse o seguinte: olha, hoje vocês matam um ganso, porque o nome de Rus na linguagem boêmia significa ganso. Hoje vocês matam um ganso, mas daqui a 100 anos surgirá um cisne, e contra esse cisne vocês nada poderão fazer. Amados, 100 anos, exato 100 anos, aparece quem? Quem aparece ali, e o papado com todo o poderio, nada pôde fazer. Aparece, né, Martim Lutero. Quem era Martim Lutero? Mas Martim Lutero nasceu em 1483. Então, na época da Reforma, ele tinha ali por volta de 32 anos de idade, né? Ele nasce em dia 10 de novembro de 1483. Os pais dele, meus amados, eram camponeses, né? Camponeses. Ele foi criado ali no meio do catolicismo, mas um catolicismo assim sem muito extremismo, né? Então, Lutero estuda, ele era um aluno brilhante. Com 18 anos, ele entra na famosa Universidade Alemã de Eiffel. Ali ele vai se formar em direito, né? Os pais queriam que ele fosse advogado. Só que Lutero, amados, ele tinha, assim, muito medo, assim, de não ser salvo. Ele tinha medo do inferno. Por quê? Até porque ele viveu ali num contexto que a Igreja Católica, ela enfatizava muito essa figura do inferno. Ela não falava da graça de Deus, da misericórdia de Deus, porque isso não era conveniente, porque ela precisava manter o povo debaixo da rédea, assim, na rédea do medo, né? Para que ninguém ousasse se levantar contra ela. Então, o medo era sempre o inferno, um Deus carrancudo, um Deus vingativo, um Deus cruel, um Deus miserável, um Deus que ia arrancar o couro do povo com os garfos nos infernos. Era esse tipo de coisa que ensinava. Jamais falava da graça, jamais falava da misericórdia, jamais falava do amor de Deus. Por quê? Porque o medo era um instrumento para manter o povo debaixo, né, das rédeas ali do papismo. Pois bem, Lutero, amado, viveu nesse ambiente, né, e tinha muito medo do inferno. Muito medo do inferno. Então, o que é que ele faz? Ele sai da faculdade, ele termina a faculdade ali, mas ele não vai advogar, e ele entra no mosteiro. Ele entra no mosteiro porque ele queria virar um sacerdote para ver se assim ele salvava a alma dele. Pois bem, e ele vai escolher ali uma ordem, irmão, uma das ordens, assim, talvez a ordem mais severa, né? Que era a ordem dos agostinianos. Era aquele povo que se batia, que se flagelava, trabalhos forçados, trabalhos pesados, porque assim ele achava que ele podia purgar o pecado dele e talvez levasse uma pena menor lá no purgatório quando ele fosse, né? Então a questão ali, amados, era ter medo de Deus, né? Medo, Deus ali naquele tempo era uma espécie de bicho-papão, né? Era o bicho-papão, era Deus, e esse papel de transformar Deus no bicho-papão era muito conveniente ali para o catolicismo, né? Para o papismo, para que o povo ali não ousasse se levantar contra eles, né? Amados, lembrando que quando ele chega ali na ordem agostiniana, e quando ele chega lá, o vigário geral dessa ordem, né, Staupitz, era assim um clérigo esclarecido. E quando ele viu aquele desespero daquele jovem, aquele bem jovem ainda, aquele desespero, aquele medo de ir para o inferno, e Staupitz, ele fala para Lutero, por debaixo dos panos, claro, chamou ele em particular e falou sobre a graça de Deus. Até porque Staupitz já tinha lido, né? Tinha lido o Novo Testamento no grego, né? Era um padre ali esclarecido. Então fala para Lutero sobre a graça de Deus. Amados, e também Lutero, né? Ele era um leitor assíduo de Bernardo de Claraval. Bernardo de Claraval era um escritor ali, ele escrevia muito sobre a graça de Deus, ele enfatizava muito a graça de Deus, né? Então, o que acontece?
vai passando ali os dias e a carreira de Lutero, ela foi meteórica, porque ele realmente era brilhante em tudo que ele fazia. Então, em 1512, amados, ele se torna doutor em teologia. Doutor em teologia, né? Lá na catedral, lá na Universidade de Wittenberg. Então, amados, quando surge ali uma vaga para professor nessa catedral, Staupitz, que era o clérigo geral ali, o vigário geral da Ordem dos Agostinianos, indicou Lutero para essa vaga, né? Então, o que acontece? Lutero passa da aula, né, de teologia ali na Universidade de Wittenberg, na Catedral de Wittenberg. Então, amados, vai indo, e Lutero, né, lendo o Novo Testamento, vai lendo, até que um dia vai acontecer algo que vai mudar a vida de Lutero, Ele abre na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1 e no versículo 17. Quando ele leu ali, ele sentiu assim como todo aquele peso que estava em cima dele, aquele medo, sabe assim, aquele pânico que estava por sobre a alma dele, foi tirado, né? Quando ele leu Romanos 1, versículo 17, que diz, o justo viverá pela fé. Então, ele entendeu, amados, que nós somos justificados, né, pela nossa fé em Jesus e pela obra de Jesus. Nós somos justificados do nosso pecado. Nós somos salvos pela graça, pelo amor e pela misericórdia de Deus na pessoa de Jesus, porque Jesus morreu, porque Jesus ressuscitou, porque o Pai deu o único filho que ele tinha, o filho unigênito dele, Jesus Cristo, e por causa dessa obra maravilhosa, dessa obra sem tamanho, nós somos salvos. Simples assim. Simples assim. Então, quando Lutero leu isso, em 1512, ele lê essa passagem, então aquilo ali foi como se fosse um novo fôlego de vida na vida de Lutero, realmente, né? Então, a partir daí, amados, o que aconteceu? Lutero, ensinando teologia, ele começa a falar da graça de Deus, né? Algo que até então não se ouvia falar, né? Em nenhuma dessas aulas, nenhum professor se atrevia a falar da graça de Deus. Tinha que falar da severidade de Deus, que era para manter, como eu digo, que eu vou enfatizar, era manter o povo debaixo, assim, da rédea do medo, Pois bem, Lutero começa a falar da graça de Deus e isso, amados, começou, vamos dizer assim, as aulas de Lutero eram umas aulas dinâmicas, né? Não era mais aquela coisa engessada, decorada, aquela coisa teguerê, 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 aquela coisa lá em latim que ninguém entendia o que era, as aulas dele não. E ele começou, amados, a ler a Bíblia na linguagem alemã, que era o país onde ele estava, né? Então, aí já vai começar problema, porque era proibido que o povo tivesse acesso às palavras da Bíblia. Aquilo que a Bíblia tivesse escrito lá, o povo não podia saber o que estava escrito na Bíblia, né? Então, Lutero já começa a falar, a citar a Bíblia nas aulas dele em alemão. Ou seja, uma linguagem que todo mundo que estava ali podia entender. Então, amados, as aulas de Lutero vão ficar cada vez mais cheias, né? Lutero realmente vai começar assim a atrair um contingente muito grande de pessoas para as aulas dele, e isso já vai começar a dar problema já. Pois bem, a questão, amados, das indulgências, né? Vamos voltar aqui. Como eu falei aqui, amados, as indulgências já eram muito antigas, né? Muito tempo já se vendia, a igreja vivia nesse comércio, nessa simonia aí já há muito tempo, né? O próprio Lutero, amados, ele em 1511, numa viagem que ele fez a Roma, ele comprou uma dessas indulgências para livrar o pai dele do purgatório, né? E aí, lá, amados, ele comprou essa indulgência, e aí com essa indulgência na mão, tinha que subir uma escada chamada Scala Sancta, era isso. Que, para vocês terem uma ideia, lá em Roma, dizia que essa escada era a escada lá da casa de Pilatos. Olha só. Então, você pagava um ingresso para subir, você comprava a indulgência e pagava um ingresso ali para subir de joelho essa escada, esses degraus, né, dessa escada, e a cada degrau você tinha que fazer uma reza. Então, amados, Lutero mesmo depois disse que enquanto ele parava nesses degraus, para fazer essas rezas com aquele pedaço de papel na mão, para livrar a alma do pai dele lá do inferno, do purgatório,
ele, por um momento, ele disse que passou assim pela cabeça dele, dizer assim, escuta, que sentido faz isso? Né? Qual o sentido disso? Mas, como ainda era 1511, né, e é em 1512 que ele vai realmente ter um contato ali com o evangelho, ele não sabia ainda. Pois bem, quando Lutero, amado, chegou em Roma ali, Lutero ficou abalado, né? Porque o que ele viu ali de prostituição dos padres, dos bispos, sabe, do papa, né? Negociata, exploração, todo tipo, irmão, de bandalheira ali, envolvendo o clero, ele viu lá em Roma, aquilo era um circo devasso, né? E ele vai ficar muito abalado com aquilo ali. Então ele volta, né? Ele volta lá para Wittenberg, e aí ele tá um dia dando as aulas dele, quando ele escutou tipo uma gritaria lá fora, né? Uma gritaria, ele correu lá para ver. Quando ele chegou lá fora, amados, tinha um sujeito chamado Tetzel, um vendedor de indulgência. E esse vendedor, irmãos, ele usava assim métodos assim bem convincentes para que as pessoas vendessem o último que tivesse para comprar essas indulgências. O que ele fazia? Ele fazia tipo como se fosse uma praça ali, ele botava uma fogueira, né, o fogo ali, pegava a mão das pessoas e botava no fogo para queimar a mão da pessoa. Aí quando a pessoa começava a gritar, aí ele dizia assim, escuta, você está achando que isso aí doeu? Só porque queimou a pontinha aí dos seus dedos? E quando seu corpo estiver todinho no inferno, o que você acha que essa dor vai ser? Então, se você não quer que isso aconteça com você, você compra essa indulgência aqui. Dê seu jeito, dê seus pulos e compra essas indulgências aqui para você, para o seu pai, para sua mãe, para os seus filhos. Se vire. Se vira, se você não quiser passar isso aqui, muito pior, porque se agora você está gritando porque queimou a pontinha do seu dedo, imagine quando for seu corpo todinho derretendo no inferno. Mas quando Lutero viu isso, Lutero disse, não, chega, a coisa chegou no ponto que não dá mais para ir. Também tem outra coisa, irmãos, em relação a esse comércio de indulgência, esse comércio que de uma certa forma ficou mais agressivo, muitos deles hoje dizem, né, que era para manter a construção da Basílica de São Pedro. Essa basílica que tem até hoje lá em Roma. Parte desse dinheiro era sim, mas tem outra razão escamoteada, né? E muito mais escabrosa, né? Por trás, de repente, assim, dessa enfatização nessa venda. Passaram a dar metas ali para os vendedores, né? Por quê, amados? O que estava acontecendo nessa época também? Tinha surgido uma vaga de bispo. E uma vaga de bispo era muito cara, né? E o Papa que estava no poder tinha interesse em indicar diz que era um sobrinho dele, um parente, mas devia ser filho, porque o que não faltava era filho de Papa, filho ilegítimo lá de papas, né? Então, por conta disso, por essa vaga ser muito cara, nessa vaga de bispo ser muito cara, e depois esses bispos, era tipo 3 ou 4 bispos que ia voltar no próximo Papa, e esse Papa já tinha um bispo comprado dele lá. Então, se ele conseguisse mais a vaga do próximo Papa, certamente ele ia garantir para essa pessoa indicada por ele. Então, parte também dessas indulgências vendidas ali com esse ardor, amado, do medo, né? Que eles estavam ali instigando ali sobre o povo, tinha também esse intuito de pagar essa vaga de bispo, né? Só se fala na construção da Basílica de São Pedro, mas não falam também desse outro aspecto aí. Pois bem, montavam, né, esse circo do terror aí para convencer o povo. Amados, esse Tétis, ele era tão doido, né? Esse vendedor de indulgência era tão doido, que o que ele dizia? Ele chegou a dizer, né? E, inclusive, por isso, a igreja chegou até a repreender ele, né, por conta do que ele disse. Ele falou o seguinte, que a indulgência que ele estava vendendo lá livrava a pessoa de qualquer pecado, por pior que fosse. Agora, olha, presta atenção no que ele vai dizer. Ele dizia que, inclusive, se um homem tivesse ali numa atitude ali solitária, né, uma atitude solitária, e na cabeça dele, ele tivesse uma fantasia sexual ali com Maria, mãe de Jesus, até se ele fizesse isso, se ele comprasse aquela indulgência, Deus perdoaria o pecado dele. Para ver, assim,
assim, a coisa apelativa, até que ponto chegou. Pois bem, amados, quando Lutero vê esse negócio, né, aquilo para ele foi a gota d'água. Ele já sabia que aquilo ali era tudo engodo, era engano, que não era nada disso, salvação não era nada disso. Então, o que ele faz? Ele prega, né? Aí sim, ele vai pregar ali as famosas 95 teses, ele vai pregar ali na porta da Catedral de Wittenberg, onde ele dava aula, e essa pregação, amados, essas teses que ele pregou ali, ele chamou para o debate, né? Era comum naquela época, quando um aluno queria trazer uma ideia para o debate, pregar na porta, chamando os outros para um debate, né? Então, ele vai pregar ali as 95 teses. Amados, é interessante que naquele tempo não tinha telefone, não tinha jornal, não tinha WhatsApp, né? Não tinha nada disso, não tinha Facebook. Mas, amados, Micônios, né, um historiador ali, ele diz o seguinte, contemporâneo de Lutero, ele diz o seguinte, que em 15 dias, em apenas 15 dias, essas 95 teses correram todo o império da cristandade, né? Ainda diz mais, como se fossem anjos os mensageiros, né, desse acontecido. Pois bem, num primeiro momento, quando o Papa, né, ficou sabendo dessas teses lá, e leu as teses, né, de que ele tinha escrito lá, qual eram as teses, né, qual eram os pontos ali que Lutero estava atacando, né, ele foi rir, o Papa riu, falou assim, um monge aí, um padreco aí embriagado escreveu isso. Só que essas teses, amadas, elas continuam repercutindo, né? Aí o Papa já não chama Lutero de padreco embriagado, não. Diz que ele era um monge rebelde, né? Rebelde. Pois bem, as teses continuam repercutindo ali demais. Então o Papa Leão X, que era o Papa da época, né, chama Lutero a Roma. Só que o príncipe ali, daquela região ali da Alemanha, né, da Alemanha, não permite que Lutero vá para Roma. Por quê? Porque o príncipe não era besta. O príncipe sabia que, com certeza, Lutero seria emboscado na ida, né? E ele não voltaria nunca mais, né? Como era costume realmente a igreja fazer. Então, amados, o que aconteceu? O Papa, né, vai ter ali uma dieta ali naquela região com o próprio imperador, e o Papa vai mandar um representante. Então, o príncipe, ele disse, olha, já que vão vir para cá mesmo, Lutero se defende aqui mesmo, vai se justificar diante de vocês aqui mesmo. Aí, amados, o que acontece? Todo mundo esperava que Lutero, ali diante do imperador e diante do representante do Papa, os bispos que estavam ali, Lutero se retratasse do que tinha dito. Lutero não se retratou, né? O que Lutero disse ali? Lutero disse que o Papa não era divino, olha só, que o Papa não era divino e que os concílios não eram infalíveis, que a única coisa infalível era a inerrante palavra de Deus, ou o que ele diz lá, né? Então, amados, por conta disso, Lutero vai para o centro da batalha, né? Nesse interim ali, ele vai escrever um livro nacionalista chamado A Nobreza Cristã, a Nobreza Cristã na nação alemã. Por conta disso, amado, ele vai virar um líder nacional, ele escreve outros livros. Quando isso acontece, amados, o Papa vai reagir, né? O Papa reagiu e mandou queimar todos os livros de Lutero, e emite uma bula, que ele tinha 60 dias para se retratar, ou então ele ia ser queimado vivo. Amado, você sabe o que Lutero fez quando soube que o Papa tinha feito isso, quando recebeu a bula dele lá, dizendo isso? Lutero, amados, junto com Felipe de Melanchthon, que era um professor de grego, chamou todo o povo, juntou todo o povo ali na praça. Lutero faz uma fogueira grande, pega todos os livros lá, do clero lá, os livros velhos escritos em latim lá, jogou tudo no fogo e também queimou a bula papal junto, e todo mundo enxergando aquilo ali. Amados, quando ele fez isso, pode ter certeza que ele já foi condenado, ele já foi previamente condenado à morte por aquilo ali. Então, amados, o que acontece? Aí, quando tem uma dieta ali, vai ter uma dieta. Aliás, eu falei que a dieta tinha acontecido antes, então ela vai acontecer agora. Foi depois dessa queima na fogueira, que ia ter uma dieta ali naquela região onde Lutero morava, aonde comparecia ali o imperador ia estar lá, representantes do Papa, tudo, que ia ser em Worms, né, na Alemanha, a região próxima ali, em Worms.
As pessoas, amadas, insistiram ali para Lutero não ir ao Worms, né, embora ficasse na própria Alemanha, mas que ele não fosse. Lembraram de Hus, né, de John Hus. John Hus, amado, recebeu garantia, né, de que não morreria, que ele ia só se explicar. E mesmo assim, John Hus foi queimado vivo. Então, quando ele chega ali, e o povo pedindo para ele não ir de maneira alguma, né, ele já se preparando para viajar para Worms, e o pessoal pedindo que ele não fosse, Lutero disse o seguinte: ainda que haja em Worms, né, tantos demônios, quantos sejam as telhas dos telhados aqui, confiando em Deus, aí eu entrarei. Mesmo que lá tenha tantos demônios, como tem de telhas nessas casas aqui, confiando em Deus, eu vou entrar sim. Amados, só que Lutero sabia do risco que estava correndo, né? Então ele vai ali, ele vai dar instruções ali para a continuidade do trabalho dele, caso ele não voltasse, que a possibilidade dele não voltar era muito grande, né? Ele vai ali passar o trabalho dele ao ponto que está, para o sucessor dele ali levar adiante. Então, amados, o que acontece? Quando ele chega em Worms ali, uma grande multidão aguardava, porque Lutero, todo mundo queria saber quem tinha sido, né? Quem tinha sido esse homem que tinha ousado desafiar o todo-poderoso, o divino Papa. Quem era esse maluco? Quem era esse doido que tinha feito isso, né? Então, quando ele chega em Worms ali, amado, ele pregou ao ar livre, porque as igrejas já não comportavam as multidões de pessoas que iam ouvir Lutero. E ali ele prega, amado, só que no dia seguinte, né, ele ia estar ali diante do imperador e diante dos representantes ali do papado. Um rápido intervalo aqui, amados, eu volto já já. Vou só dar um pause aqui rapidinho. Voltando aqui, né, amados, como eu estava dizendo, então, Martim Lutero prega ali ao ar livre, né? Ao ar livre, porque as igrejas ali, as catedrais já não comportavam a multidão de pessoas que queriam ver a pregação de Martim Lutero. E aí, amados, no dia seguinte, né, ele ia estar ali diante do imperador, diante ali do concílio que estava ali, daquela dieta, né, imperial que estava ali, junto com os representantes do Papa e todo aquele corpo eclesiástico que estava ali. Para os irmãos terem uma ideia, ia estar ali, né, o próprio Carlos V, que era o imperador, ia estar um representante do Papa, ia estar ali seis príncipes, né, ali do império, iam estar ali 25 duques, 30 cardeais, 7 embaixadores, deputados ali de 10 cidades, né, e um grande número de pessoas, né, de condes, de barões. Ou seja, Martim Lutero passa toda a noite ali em oração, e aí ele recebe ali o estímulo, né, de um amigo. Amados, mais um intervalo, tem alguém batendo aqui no portão. Voltando aqui, irmãos, gravação em casa é assim mesmo, né? Telefone toca, a gente interrompe, alguém bate no portão, a gente interrompe, e como eu não sei fazer edição, nada, é tudo ao vivo mesmo. Por bem, como eu estava dizendo, Lutero, né, na noite anterior que ia se apresentar diante dessa dieta e de todas essas autoridades que estavam ali, ele vai passar a noite todinha em oração. No dia seguinte, irmão, quando ele vai saindo do quarto, né, ele vai receber o estímulo de um amigo, um estímulo que foi muito importante para ele. Havia ali um general, né, um general ali veterano de guerra, chamado Greudesburg. Então, esse general, na hora que Lutero vai saindo do quarto, esse general põe a mão em cima do ombro de Lutero, né? E diz assim: pequeno monge, vais a um encontro diferente, do qual eu ou qualquer outro jamais experimentamos. Mesmo nas nossas conquistas mais sangrentas, mais ensanguentadas. Contudo, a causa é justa. Isso pelo qual tu tá se expondo, a causa é justa. E tu sabes que essa causa é justa. Então avance em nome de Deus e nada temas. Deus não vai te abandonar. Irmãos, quando Lutero, né, ouviu essas palavras, né, de conforto, Lutero se sentiu assim fortalecido, certamente, né? Então Lutero vai caminhar ali, ele já está em Worms, né? Ele vai caminhar. Quando ele está a caminho, né, para se encontrar com o Papa, lá, com o representante papal que estava lá, alguém falou assim para ele, falou assim: Lutero, o Papa te espera naquele castelo forte lá. Aí Lutero olhou assim e disse: Castelo forte?
Castelo Forte é o nosso Deus. E ali, amados, ele vai compor o hino, né, que hoje nós conhecemos, a harpa cristã. Na harpa cristã é o hino 581, Castelo Forte, que foi ali composto por Lutero no calor desses acontecimentos, né? Então, amados, Lutero foi ali, Lutero não voltou atrás em nada que ele dizia. Ele falou que somente a autoridade do que tivesse escrito na Bíblia faria ele recuar, né? E se alguém fosse debater com ele debatesse dentro da Bíblia, porque fora da Bíblia ele não aceitava debater. Então, ali, amados, ele sai da presença das autoridades, né? Então, ali Lutero morrer era só uma questão de tempo, né? Iam ter ali mais algumas formalidades e tal, mas ele ia ter o mesmo destino dos demais, ou seja, a fogueira. Então, Lutero volta para casa, amados, só que no caminho, né, o príncipe ali da Saxônia, sabendo que o Lutero ia ser morto, né, mandou sequestrar Lutero. E aí o tempo passou, né? E aí ele sequestra Lutero e leva lá para o subsolo do castelo. E ali Lutero fica muito tempo ali disfarçado, né, como o Cavaleiro Jorge, né, era conhecido como o Cavaleiro Jorge. E aí, amados, nessa época aí, Lutero aproveita para escrever, vai escrever vários livros, né? Vários livros vão sair dali, daquele tempo que Lutero tá nesse subsolo desse castelo. Inclusive, amados, a Bíblia todinha em alemão, Lutero vai escrever. Então, assim, toda aquela região ali, amado, toda aquela região ali, toda a Europa, todo o império da cristandade ali vai ser abalado realmente ali por Martim Lutero, né? E esse pensamento de Martim Lutero vai começar a se espalhar, né? E vai se espalhar, e aí chega ali na Suíça. A Suíça, amados, ficava ali ao sul da Alemanha, né? A Suíça ficava ao sul da Alemanha, a Alemanha era de Martim Lutero. Então, chega ali na Suíça, né, na figura ali de Zwinglio, né, o reformador de lá, Zwinglio. A Suíça, na época, era uma confederação ali de 13 estados, né, chamados cantões. Para variar, amados, a Suíça também já não aguentava, né, a ingerência da igreja lá, como ninguém mesmo aguentava, já não estava aguentando, ninguém aguentava mais. Zwinglio, amados, ele tinha praticamente a mesma idade de Lutero, né? Ele era um pároco esclarecido, né? Ele era um padre ali esclarecido, tinha estudado assim, em bons colégios ali na Suíça. Ele também teve contato com humanistas, né, que conheciam a Bíblia. Ele ensinaram ali a farsa, né, dos ensinos católicos sobre a salvação. Tomás Wattenbach, ele era um famoso humanista ali que ensinou que o sangue de Jesus era suficiente para a salvação, ensinou para Zwinglio, né, que o sangue de Jesus era suficiente para a salvação. E Zwinglio, amado, ele não vai entrar assim para a vida religiosa por algum pendor clerical, como tinha sido o caso ali de Lutero, né? Mas apenas porque havia ali outros clérigos na família dele. Quando Zwinglio leu o Novo Testamento ali em grego, né, escrito ali por Erasmo de Roterdã, ele copiou partes, né, desse Novo Testamento e lia constantemente, principalmente ali as epístolas de Paulo, né? Ele se revoltava, amado, contra o espírito ali de superstição, né, que a igreja romana impunha ao povo. Então vem a oposição, como era de se esperar. Convoca-se um concílio, né, ali na Suíça, convoca-se um concílio, e o concílio de Zurique ali vai dar razão a Zwinglio. Por quê? Porque aquele espírito nacionalista ali contra a ingerência da igreja, mas já fez com que muitos governantes se colocassem a favor dos reformistas, né, no caso de Lutero, de Zwinglio e de outros que virão. No caso aí, amados, a Suíça vai romper definitivamente ali com a igreja papal, né, com a igreja de Roma. Outra coisa, mas como eu falei aqui, a Suíça ela fica ali, né, entre a Alemanha, né, a Alemanha fica ao norte e a Itália ali fica ao sul, né, a Itália aqui, Roma ficava aqui, a Alemanha de Lutero aqui e a Suíça bem no meio, né. Então vai se formar uma liga entre a Alemanha e a Suíça para defender ali de um possível revanchismo ali italiano, né, que era esperado. Passada a primeira fase da reforma ali, que era justamente ali o rompimento com o Papa, né? Essa reforma, esses ventos dessa reforma, vão se expandir, inclusive o pensamento reformista vai se expandir. Porque que acontece? Lutero rompeu com o Papa, mas alguns outros dogmas, alguns outros pensamentos ainda permaneceram, mas até esses dogmas e esses pensamentos também vão cair posteriormente, né?
Então, o que que acontece, amados? A igreja, ela nesse espírito de revanchismo, chegava a dizer que na Suíça ali, eles ensinavam que tinha sido um jacaré, que tinha sido crucificado, umas coisas sem pé e sem cabeça, né? Então, o que que acontece? O imposto ali, amados, o imposto ali era muito pesado, como eu disse. Então, o que a igreja dizia, amados, ninguém podia contra ela, né? Até que Lutero realmente se levantou. Se ela quisesse passar o imposto por valor que ela quisesse, o percentual que ela quisesse, ela podia. Inclusive, amados, se ao invés de acusar alguém, né, que estava ali reverenciando um jacaré na cruz, se a própria igreja de repente cismasse que Jesus era um jacaré, qualquer pessoa que dissesse que Jesus não era um jacaré era morto, porque você ia recorrer para quem, né? Então, o que que acontece, amados? Após essa divisão, digamos assim, entre a igreja, entre as doutrinas, né, papais, as doutrinas espúrias papais, e o que era o verdadeiro evangelho, aí, posteriormente, né, no primeiro momento, foi fazer essa ruptura, né, com o Papa, e depois a gente vai verificar que vai haver as depurações, né, da doutrina. A primeira aí, amados, vai ser o seguinte: Lutero, ele continuava acreditando na doutrina da transubstanciação, ou seja, que o vinho, né, se transforma verdadeiramente no sangue de Jesus e que o pão se transforma verdadeiramente na carne dele. Calvino, ali Zwinglio, melhor dizendo, não falamos de Calvino ainda, Zwinglio já acreditava que não, acreditava que era um memorial, como até hoje nós acreditamos. Então, vocês estão entendendo, no primeiro momento foi um rompimento papal, e depois essas doutrinas, né, elas vão começar a serem depuradas, né? Vamos falar agora, amados, agora sim, vamos falar de Calvino, né, a reforma ali em Genebra, né, na Suíça, também na Suíça. Calvino, amado, nasceu em 1509, na França, ele nasce na França, né? E na França ali, amados, havia crendices assim absurdas, como havia nos outros locais, né? Tinha cabelo de João Batista ali sendo vendido, migalhas do pão da Santa Ceia de Jesus, espinho da coroa de Cristo. A igreja virou um negócio tão grande que dizia que lá em Genebra você não conseguia falar 3 palavras sem que fosse interrompido por um sino de uma igreja, né? Calvino, com 14 anos, ele vai para Paris, né, para virar padre. Posteriormente, ele muda, né, e ao invés de se formar em teologia, ele se forma em direito, ele era um humanista. Ninguém sabe mais como é que ele se tornou protestante, né, mas possivelmente ali lendo os ensinos de Lutero. Por causa ali de uma violenta perseguição em Paris, né, ele foge para Genebra. Na época, Genebra ali tinha 13 mil habitantes, era uma cidade pequena, mas para aqueles padrões, os padrões daquela época, era uma cidade grande. Tinha havido ali, amado, já uma luta, né, pela independência em 1535, né? O romanismo deixa de ser ali uma religião oficial, já não era mais religião oficial ali. A reforma, os métodos da reforma ali vai chegar ali junto com a ideia de libertação daquele território, né? E em relação a isso, ninguém estava disposto a retroceder em nada. O estado moral, mas daquela região ali, né, era deplorável, vícios, né, vadiagem, mendicância, tinha demais ali. Então, naquela região ali tinha um pregador, Guilherme Farel, que estava fazendo, assim, às vezes ali de esclarecedor do povo, né, mas ele mesmo se reconhecia ali incapaz para sozinho, assim, comandar a intensa obra missionária ali que Genebra precisava, né. Então, quando ele soube que Calvino estava ali, ele foi procurar Calvino. E aí, no primeiro momento, Calvino dá uma desculpa, né? Disse, eu não posso, eu tenho meus estudos, minha faculdade e tal. Aí, o Guilherme Farel diz o seguinte: olha, Calvino, tu tá usando teus estudos como uma desculpa para não levar essa obra adiante. Você está buscando sua própria glória, ao invés de honrar a obra de Deus. Quando Calvino escutou isso, amados, Calvino se convence, né? E fica ali em Genebra para fazer a obra junto com Guilherme Farel. O que acontece? Os benefícios assim que essa permanência de Calvino vai trazer ali para o povo suíço, né? A vida moral, mas daquela região foi grandiosamente elevada, né?
Genebra se transforma ali num refúgio para para os outros povos ali circunvizinhos que fugiam da perseguição católica, né? Por exemplo, homens cultos que estavam na França, na Holanda, na Alemanha, na Escócia, na Inglaterra, corriam para lá. E outra coisa, isso vai aumentar muito ali vamos dizer assim, o status intelectual ali da Suíça, né? Então, ali, por conta de todos esses líderes, né, esses homens cultos que fugindo da fogueira e iam se refugiar ali em Genebra, na Suíça, ali vai ser feita uma espécie de escola preparatória de líderes, né? E entre eles, amado, entre esses líderes que vai sair ali dessa escola, vai sair John Knox, né? John Knox, ele vai fazer a reforma na Escócia, né? Posteriormente, vai falar dele já já. As influências, amados, reformistas na França, né? Embora Calvino estivesse ausente da França já há 27 anos, permanecia como líder da reforma lá na França, né? Ele era francês, embora ele estivesse na Suíça, mas os escritos, assim, os ensinos de João Calvino repercutiu muito ali na França. O livro dele ali, chamado A Instituição Cristã, era muito bem aceito pelos humanistas ali da França, e assim, tudo que Calvino escrevia, amado, virava um best-seller na França, né? Quando os livros de Lutero começaram ali a circular na França, os que pensavam conforme, assim, os reformistas, né, entravam em conflito com os luteranos. Por quê, amados? Porque algumas, como eu falei, a questão da ceia, né, que no primeiro momento ali vão entrar em Lutero acreditava na transubstanciação e esses outros reformistas não acreditavam, né? Então ali já vai haver uma espécie assim de divisão. A corrente que acreditava na transubstanciação ficou conhecido como os luteranos. E os que não acreditavam na doutrina da transubstanciação ficaram conhecidos como os reformados, né? No caso, aí, o ensino de Calvino era nesse sentido, né? De que a Santa Sé é só um memorial. É apenas um memorial, né? Que de fato é. Amados, em 1538, né, o rei Fernando ali, ele se põe contra o ensino protestante, né? Muito sangue ali vai correr entre os protestantes. Esse rei Fernando, ele era ali da França, e só em 1559, amados, foi organizada ali uma igreja protestante na França, porque o catolicismo na França era muito forte, e qualquer reformista que chegasse ali, eles matavam realmente, né? Em 1555, amados, por meio também de Calvino, né, a França, ela vai enviar protestantes aqui para o Brasil. Poucas pessoas sabem disso, né? A França enviou protestantes aqui para o Brasil, não porque o rei francês quisesse, muito pelo contrário. É porque lá na França, né, tinha um influente almirante protestante, né, o Coligny, que também muito vai ajudar nesse envio de protestantes para cá. A esse respeito, amados, os irmãos depois verificam o que foi a confissão de fé, né, da Guanabara, que aconteceu em 1558, que é uma das mais antigas declarações de fé reformada que foi escrita no Brasil, ali em meados ali do século XVI. Os autores, né, dessa confissão, eles foram os huguenotes, que eram como os protestantes franceses eram conhecidos, né? E que foram enviados para cá pelo próprio reformador João Calvino, né, pela Igreja Reformada lá de Genebra. O contexto social, amado, desse notável documento, ele foi ali na França Antártica, né, chamada França Antártica, que foi uma colônia ali criada na Baía da Guanabara, no Rio de Janeiro, né, em novembro de 1555, pelo militar ali, Villegagnon. Por que Villegagnon trouxe esses homens aqui para o Brasil, esses protestantes, né? Porque ele queria, assim, colonos assim, com valores éticos mais fortes, né? Então, ele vai escrever para a França, e a França, por intermédio de Coligny, vai mandar protestantes para cá. Então, amados, chegou aqui cerca de 14 pessoas, né? Entre os quais 2 pastores. Esse pequeno contingente vai desembarcar no Rio de Janeiro, né, no dia 10 de março de 1557, ocasião em que foi realizado o primeiro culto protestante aqui na América, né? Foi no dia 10 de março de 1557, no Rio de Janeiro. Amados, num primeiro momento vai tudo bem, depois, amados, vai haver ali uma questão doutrinária entre eles, né? Por conta disso, uma discussão, né, doutrinária entre eles. Por conta disso, Villegagnon manda os protestantes voltarem, né, para a Europa.
eles voltam para a Europa, só que o navio dá um problema lá, eles têm que voltar de novo para o Rio de Janeiro. Quando eles têm que voltar para o Rio de Janeiro, Villegagnon vai obrigar que eles façam uma confissão de fé, né? Uma confissão de fé, tipo assim, voltando para o catolicismo, eles não fizeram isso, eles vão confirmar a fé protestante que eles tinham, e por conta disso eles vão ser mortos ali, né? Vão ser mortos ali os mártires de Guanabara. Continuando aqui, amados, com a reforma protestante na França, né? Como eu falei, os protestantes na França eram conhecidos como huguenotes, né? Alguns nobres, né, alguns príncipes ali, eles buscavam a liberdade religiosa para a França. Eles não aceitavam que lá dentro da França alguém fosse perseguido, né, por questões religiosas, e por conta disso, amados, os protestantes ali vão começar a falar numa revolta armada, né? Eles chamavam os protestantes franceses de huguenotes, porque isso eram os católicos, né, que chamavam eles de huguenotes, porque os crentes, né, os crentes lá costumavam se reunir num castelo que tinha pertencido a um rei chamado Hugo, né? Então, por conta disso, Hugo Huguenotes. Amados, essa guerra, ela vai estourar em 1562, né? Esses protestantes que estão lá dentro não aceitam mais ser trucidados, né? Vão revidar, né? Então, vai arrebentar uma guerra em 1562. Nessa guerra, amados, os huguenotes ali, os protestantes, eles foram comandados por esse almirante Coligny e o príncipe Condé. Ambos ali, amados, estavam lutando contra a tirania de uma rainha católica lá chamada Catarina de Médici, né? E essa foi, assim, a primeira de 8 guerras que posteriormente viria. Isso durou quase 30 anos ali, vai arruinar a França e tal. Amados, um padre, né, o Partido Católico, melhor dizendo, o Partido Católico ali, dirigido pelos jesuítas, né, e pelo rei Felipe II ali da Espanha, lançavam mão, assim, de todo tipo de crueldade, né, contra os protestantes, ajudando a França ali a realmente a dizimar os protestantes. Essa rainha, amados, essa rainha Catarina de Médici, o que ela faz? Ela um dia usada pelo diabo. A guerra já estava durando muito tempo. Quando ela viu que não conseguia vencer os protestantes, o que foi que ela fez? Ela inventou um casamento, né? Um casamento de uma filha dela, né? Com um príncipe protestante. Olha só, olha a questão do julgo desigual aí, né? Aí os protestantes acreditaram que era tipo uma trégua, né? Que era uma trégua, amados, não era, né? Então ali todo mundo foi para esse casamento, né? Achando que era uma oportunidade assim de congratulação, né? Ali de todo mundo ali passar a ter, vamos dizer assim, um caminho só, uma visão só, né? Então, quem vai para casamento, né, mas ninguém vai armado, né? Foi todo mundo desarmado para esse casamento, né? Então, ali todo mundo, amados, achando que é só comer bolo, né? Que era uma oportunidade ali para estar todo mundo se confraternizando e tal. Então, o que essa rainha fez? Ela esperou, assim, altas horas da noite, já todo mundo cansado, né? Alguns que certamente já tinham até bebido, né? Bebido vinho ali e tudo. Então, ela esperou, quando foi tarde da noite, ela botou o exército em cima deles, né? E nessa noite, amada, a chamada Noite de São Bartolomeu, essa rainha matou 70 mil protestantes, né? A infame Noite de São Bartolomeu. Aí, amados, depois que ela fez isso, o Papa, lá de Roma, mandou uma carta, né, para ela, parabenizando pelo que ela tinha feito, né? Só que essa luta, amados, ela vai até 1598, nessa perseguição contra os protestantes ali na França, ela vai até 1598, quando foi editado ali o célebre edito, né, de Nantes, que concedeu ao protestantismo, né, um pouco mais de tolerância ali na França. Amados, eu vou depois gravar um vídeo, uma continuação desse, vou falar sobre a reforma protestante nos Países Baixos, né? A Holanda, Bélgica, etc. Porque senão o vídeo fica muito longo, né? E é ruim de assistir. Então tá bom, meus amados, a gente vai continuar. Eu devo postar ainda essa semana a continuidade desse vídeo sobre a reforma protestante, porque nós já estamos agora no reflexo dela, né? Ali em todo o império da cristandade, no chamado império da cristandade, ou seja, naquelas regiões europeias. Amém, meus amados? Que Deus abençoe, que Deus guarde.
Quero nessa oportunidade aqui mandar um abraço para o nosso irmão Nicolas, né? Um irmão muito querido nosso. Já vou aproveitar para os irmãos que estão assistindo esse vídeo que façam orações em prol, né, da vida ali do irmão Nicolas, dos seus projetos de vida, que o Senhor venha realmente abençoar grandiosamente esse irmão e que ele seja cada vez mais e mais, toda a sabedoria desse irmão, todo o conhecimento desse irmão seja usado para expandir a doutrina, a palavra e a sã doutrina do Senhor por sobre essa terra. Tá bom, irmão Nicolas? Deus abençoe, meu amado. Deus dê vitória a todos nós, no nome de Jesus. Até mais, meus irmãos. A paz do Senhor.